Ministério da Cultura e Valorec apresentam Cine Brasil. Livro da Serra da Moeda porque tinha uma mina de ouro lá na moeda. Lei de Incentivo à Cultura. Meus avôs falavam, tudo. Patrocínio Então, Valorec. Que a mineração, aquela... Apoio Prefeitura Municipal de Brumadinho. De coisa, aí puseram, tirando ouro, levando... Realização Cinear, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Para mim é um grande privilegiamento de eu morar aqui. Né? Eu tenho meu filho que está aqui, que mora lá em cima, que é mais vistoso do que aqui ainda. Minha filha lá, ela mora lá em cima, que eu te mostrei lá. Ela chega lá para Brumadinho abaixo, Tijuca, essa mineração, tudo lá. Aí vem na cabeça que uma alegria de a gente morar num lugar assim, né? Na tela, imagens aéreas da Vila Suzana. Poucas casas estão dispersas pela área verde exuberante. O céu é de um azul sereno, decorado por nuvens brancas. Gradualmente emerge sobre a cena o título Suzana, abril de 2023. A câmera captura a majestosa vista de uma montanha verde, desaparecendo no horizonte. Rita Aparecida de Souza Pinheiro. Nascida quando? 20/5/71. Aonde? Aqui mesmo, em Suzana. Como é que era a Suzana na sua infância? Ah, era bem diferente, né? Rita Aparecida de Souza. Todo mundo conhecia todo mundo. A maioria era tudo parente, mas aqui, quando eu nasci, quando eu cresci, que era adolescente, era jovem, era totalmente diferente. Não tinha energia em todas as casas, não tinha energia nas ruas. Às vezes você estava nas rezas, voltava para casa, estava na rua que não tinha energia, era tudo escuro, você conhecia a voz de todo mundo, porque era todo mundo do lugar. A comunidade que é uma comunidade que ela, na verdade, não é uma, né? São algumas, mas o centro, vamos dizer assim, é Suzana, onde está a igreja matriz Santo Antônio, onde tem as casas mais antigas e onde deu o nome ao lugar. Gustavo Moraes. Tinha uma senhora que morava lá, tinha uma fazenda, proprietária das terras lá, o nome dela era Suzana. E a partir dali que foi surgindo e tal. O pessoal daqui trabalha bastante na parte de... trabalha muito nos condomínios, nos restaurantes aqui da região. Outros vão para Belo Horizonte trabalhar em empresas lá. Hoje o dia a dia mais é esse. E tem também a questão da produção agrícola, que diminuiu um pouco nos últimos tempos, mas é bem presente, assim. A cena segue para o senhor Itamar, que nos apresenta a vista panorâmica verdejante ao fundo de seu quintal. Quando você chegou aqui, que idade você tinha? 8 anos. Como é que era isso aqui? Como era isso aqui? Isso aqui era uma grota aí que... Itamar Antônio de Souza. Tinha estrada aqui, ó. Cavalo que andava, animal que andava aqui. Mas não tinha nada não. Poucos tempos para cá que foi melhorando um pouco. E o que vocês faziam? Seu pai? Lavoura. Lavoura de milho, feijão, fumo amarelo, fumo moeda que eles falavam. Meu pai, que é o Itamar, vocês estavam até me perguntando antes, nós, né, porque éramos produtores de fumo. A família de Seu Itamar era conhecidíssima aí na produção de fumo, e eles produziam aqui e levavam para o mercado central de Belo Horizonte. Então, tanto aqui quanto nós estamos bem pertinho de Moeda, tinha essa característica da produção de fumo. A gente instalava muito fumo e era assim, aquela renda, né? Que os moradores, igual meu pai, outros vizinhos, Moeda velha mesmo, produzia também. A renda que a gente tinha era o fumo. Eu fui nascido na Serra, que é a Serra da Moeda, que é a antiga Serra do Jorge. Meu pai, Antônio August Pires. Vanir Silva. Foi o propulsor aqui e era tropeiro, junto com meu avô, que levava miçanga, que a gente falava, com os burros, carregando as tropas para o Mercado Central. Começou, levava para o Sion, que não tinha o Mercado Central ainda, entendeu?
Aí depois começou a ir para o Mercado Central, que ele levava banana, ovo. Virava para lá, pegava, naquele tempo falava BR-3, né? Hoje é 040, né? Mas falava BR-3. E levava no mercado. Lá eles ficavam lá de quinta-feira até sábado, domingo, e voltava e tornava, outro dia, daqui uns 15 dias, ou na outra semana, nós tornava fazendo o mesmo trajeto. A câmera passeia pelas casas da região, harmoniosamente encaixadas entre árvores e montes verdejantes. Uma edificação azul com uma cruz branca erguida se destaca em meio ao cenário. Quanto milho, quanto quiabo, abóbora. Roberto Luiz. Tem alface, cebolinha, muita coisa, graças a Deus. Roberto nos mostra sua recente colheita de feijões ainda na casca, direto de sua horta. Que bonito. Próprio fazer tropeiro, cozinhar com calabresa, muito bom isso aí. Uma fazenda surge em cena, com um paredão de pedras coberto pela vegetação exuberante. Que nós estamos trabalhando bastante dentro da perspectiva do turismo como alternativa econômica sustentável, aproveitando as vocações que o lugar tem, além da beleza natural, da questão da gastronomia. Um fogão a lenha Aqui aceso também tá se ganha formando, destaque, emanando calor e aconchego. polo ceramista. Mudaram para cá um casal que mora na chácara, é o Benedito mais a Josi. Eles trouxeram a cerâmica ali para casa Suzana. Um forno de cerâmica, um forno quaternário comunitário, um forno a lenha. Só tem, até onde eu sei, tem dois. A câmera se aproxima do forno a lenha, revelando Esse sua construção circular com tijolos pequenos País e uma Basco. chaminé que se estende além das telhas. Que é o Benedict, que é um artista que mora aqui na região e que ajudou a gente a construir esse forno. A Casa Suzana é porque nós não tínhamos, na região, um espaço público, uma praça, um espaço público, onde pudesse acontecer encontros, movimentos, até de capacitação, né? Você arranjava um curso para trazer para cá, não tinha onde o curso acontecer. A Casa de Suzana, para a gente hoje aqui, está sendo referência para alguns eventos que antigamente a gente não tinha. Varley da Silva Braga. Eles estão conseguindo trazer para Suzana sempre uns cursos, tem sempre uma feira, tem sempre um evento cultural. E isso talvez vai abrir portas. Até quando a gente vincula talvez a questão da arte, da música, para a gente ter um espaço lá. E eu já sei que isso aí eles já trazem, sempre traz um grupo, traz outro, para as pessoas divulgar o seu trabalho. É um marco para a gente aí também. Nossa, isso é um ganho, um achado para a população em si, né? Não só daqui, né, como a comunidade em torno, né? Porque, nossa senhora, o que estão fazendo aqui é muito bom, está interagindo a comunidade com o público. E com essa casa aí, está chegando muito mais gente de fora. Eles estão dando curso de cerâmica, que é que eu acho uma coisa muito interessante para a turma aqui. Já fizeram curso de culinária, várias coisas. Nossa! Vamos lá. Meu nome é Larleane, mais conhecida como Nina. Sou filha da Larlê e do Antônio Casqueiro, que tem esse apelido, né, que mais conhecido aí como Casqueiro, justamente porque ele arrancava as cascas da árvore para fazer a curtição do couro. Larleane Júnia Moraes, Nina. Querido e na comunidade, né, criado em Piedade de Paropeba, com toda a sua família lá. Então, falar, igual você perguntou da cerâmica, falar da cerâmica pra gente, porque ter a cerâmica associada a estudo, a gente vê isso como um marco de mudança de pensar que, tem alternativa pra gente viver melhor num lugar que a gente não precisa só de mineração. A gente pode trabalhar o turismo, pode conhecer, pode falar assim, e aí eu trabalho isso aqui em casa, na escola, fala assim, quando te perguntarem o que tem para fazer aqui, não fala que não tem nada. As pessoas querem vir ver o verde, o nada. Isso para eles que é um nada, que a gente acha que é um nada, é muito para muita gente. Detalhes das abelhas do lado externo da colmeia são mostrados de perto. Do alto, novamente, a Vila Suzana revela-se com suas casas de telhas laranjas e piscinas azuis, em harmonia com a exuberante vegetação. Em desfoque, uma rua de calçamento tomada pelo mato é revelada. Uma Kombi está estacionada, casas cercam a cena e o verde do horizonte se estende ao fundo. Bom, eu sou nascido aqui em Suzana, né?
Então, a minha vida inteira eu cresci aqui. O que a minha geração e a de outros tinha era a banda, a gente não tinha nada. Então, a diversão que a gente tinha era de vir aqui e de estudar um pouquinho, os regentes todos autodidatas, mas que tinha aquela preocupação de dar uma continuidade num trabalho que nasceu lá atrás e foi passando de geração para geração, e o que a gente tenta hoje trazer para a criançada, para a juventude que está aqui, esse é o nosso trabalho. Aquela banda é velha, é antiga, o que eu vejo falar, começou com o seu José Rosa, ela já tem mais de 100 anos. Eu fiz, eu vou fazer agora 100 anos que ela movimenta. Então aí vem para os filhos, vem para os netos e ela quebra um galho aí. Esse dia mesmo que eu estava, fizemos uma missa lá, nossos 55 anos de matrimônio. Aí com um pouco eu pensei que não, a banda está lá tocando para mim lá. Eu disse, mas tem quanto pagar? Você falou, não tem nada de pagar não, você merece, né? Graças a Deus. Meu pai tocava tarol, meu avô tuba. Meu avô que participou da orquestra, Nicodemo Silmarim, e meu pai também, que era músico também. A gente fala Furiosa, né, que é de Suzana, né, a Corporação Musical Santo Antônio de Suzana. Que isso é há uns 70 anos atrás, que isso aí nem era nascido, né, cara? E você? Eu, nada. Só gosto de rock and roll, você acredita? Saí da linhagem da família. Olha, Suzana hoje, se você falar em termos do que essa banda já foi, onde ela já tocou, né, a gente já participou de alguns encontros de banda. Essa banda já tocou aqui na posses de prefeitos, né, igual a gente tem a foto ali do senhor Abelardo, quando foi prefeito em Brumadinho. É uma banda que já tocou fora, em outros tempos, em outras cidades. Eu acho que é o patrimônio assim, cultural que hoje o município tem, assim como vários, né? Você tem algumas localidades, você tem o Moçambique, você tem as Guardas. Aqui em Suzana, a Lira Suzanense é a história. Uma fotografia da Corporação Musical Santo Antônio de Suzana, registrada na festa de Santo Antônio em junho de 2001, é exibida. Surge outra foto da Lira Suzanense, desta vez na festa de Santo Antônio em junho de 1965. A imagem se dissolve, retornando à vista aérea da Vila Suzana. Por fim, surgem os créditos. Direção: Inácio Neves, Rafael Chaves. Câmera: Rafael Chaves. Produção: técnico de som: Rangel Moreira. Assistente: Dani Brígido. Montagem e edição: Rafael Chaves. Vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Pronto.